Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a obra O Uruguai, de Basílio da Gama. Bom, antes de entrar diretamente na obra, é importante falar um pouco sobre o autor e o contexto histórico em que ele viveu, pois esses fatores influenciaram diretamente a construção da obra. Basílio da Gama foi um escritor brasileiro do século XVIII e um dos principais representantes do arcadismo no Brasil. Ele nasceu em Minas Gerais em 1741, durante um período colonial, quando o Brasil ainda era uma colônia portuguesa e dependia politicamente de Portugal. O arcadismo valorizava ideias como simplicidade, a razão, inspirada nos modelos clássicos da Grécia Antiga. Os escritores do período buscavam equilíbrio da racionalidade nas obras, afastando-se do exagero do barroco. Além disso, Basílio da Gama viveu em um período muito influenciado pelo Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa e defendia o uso da razão, do pensamento crítico e do conhecimento como forma de compreender e transformar a sociedade. Os pensadores iluministas questionavam tradições antigas e questionavam o excesso de poder concentrado em determinadas instituições. Essas ideias chegaram a Portugal e influenciaram mudanças políticas importantes. Nesse período, Portugal era governado pelo Marquês de Pombal, que foi uma figura muito importante para a administração portuguesa. Ele realizou diversas reformas políticas, econômicas e educacionais com o objetivo de fortalecer o Estado português. Entre essas mudanças, uma das mais marcantes foi a tentativa de diminuir a influência dos jesuítas. Os jesuítas tinham grande importância religiosa e também exerciam influência na educação e na organização das missões indígenas. Isso gerou conflitos políticos e sociais. Outro acontecimento importante desse período foi a Guerra Guaranítica. Esse conflito aconteceu porque Portugal e Espanha fizeram acordos sobre territórios na América do Sul, e alguns povos indígenas guaranis precisariam abandonar as terras onde viviam nas regiões das missões jesuíticas. Muitos indígenas não aceitaram deixar seus territórios, e isso gerou confronto envolvendo os guaranis, os missionários jesuítas e o exército de Portugal e Espanha. Esse acontecimento histórico teve grande impacto e acabou servindo de base para a obra, O Uruguai. Basílio da Gama escreveu o poema em 1769, utilizando a Guerra Guaranítica como tema principal. Mas a obra não se limita a apenas contar um fato histórico. Ela também apresenta ideias relacionadas ao contexto vivido pelo autor, em vez de seguir totalmente o modelo tradicional das epopeias, que normalmente exaltavam heróis e grandes conquistas. Basílio traz uma visão mais crítica, mostrando o sofrimento dos povos indígenas e fazendo críticas à atuação dos jesuítas. Por isso, podemos perceber que conhecer o contexto histórico ajuda a entender melhor a obra, porque o Uruguai foi escrito apenas para narrar acontecimentos. Basílio da Gama também utilizou a literatura para expressar ideias políticas e refletir sobre questões importantes do seu tempo. Agora que entendemos quem foi Basílio da Gama e o contexto em que ele viveu, fica muito mais fácil compreender os elementos presentes na obra e analisar seus principais temas. Bom dia, eu me chamo Maria Eduarda Lopes e, dando continuidade, eu vou introduzir falando sobre o arcadismo. O arcadismo foi um movimento literário e artístico do século XVIII. Ele surgiu como uma reação direta à angústia, à linguagem rebuscada, o pessimismo e o exagero do barroco. Influenciados pela ideia do iluminismo e aos avanços científicos do seu tempo, onde a razão e a ciência eram fundamentais, os autores arcades buscavam uma arte baseada no racional, no claro, no regular e no verossímil, na lógica e na imitação das ideias de beleza da antiguidade greco-romana. As principais características estéticas do arcadismo eram a busca do natural e do simples e a adoção de esquemas rítmicos mais graciosos e musicais. O bucolismo e o pastoralismo eram centrais, não apenas como temas, mas como artifício para a fuga das construções sociais, da corte e da vida urbana. Opor a cidade à paisagem natural transformava o campo em um bem perdido, o que ajudava a equilibrar a angústia de viver.
É nesse cenário campestre que ganha força o mito do homem natural e do bom selvagem, impulsionado pelo pensamento de Rousseau. Em Portugal, o arcadismo começa em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana. Já no Brasil, o arcadismo começa em 1768, com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, com seu auge em Minas Gerais, a prosperidade econômica sendo conectada à efervescência cultural. Agora, introduzindo a análise da obra, a obra Uruguai foi escrita sobre um forte parte-pris, em que há uma tomada de posição política. O poema visa apoiar abertamente o Marquês de Pombal, que representa os interesses da coroa portuguesa, e atacar os jesuítas, colocando-o como vilões e enganadores dos indígenas. O herói oficial da epopeia deveria ser o europeu, ilustrado. No entanto, Basílio da Gama tenta conciliar a louvação de Pombal e o heroísmo do indígena. O resultado prático é que o poema, em muitos aspectos e em muitos momentos, engrandece o indígena, repleto de racionalidade e honra. O que Basílio não diz ao herói oficial do poema, fala aos verdadeiros heróis Caçambo e Cepé. Caçambo chega a se apresentar como um homem ilustre, que demonstra um grande poder retórico do discurso, revelado na obra em diversos momentos. E Cepé demonstra grande valor ao mostrar sua visão sobre a terra que está em disputa. Agora eu irei recitar um trecho da obra que demonstra esses traços de heroísmo e nobreza demonstrados no personagem Cepé. Fez proezas Cepé naquele dia, conhecido de todos, no perigo. Mostrava descobertos o rosto e o peito, forçando os seus com exemplo e com as palavras. Já tinha despejado a aljava toda, e destro em atirar, e irado e forte. Quantas setas da mão voar fazia, tantas da nossa gente ensanguentava. Setas de novo agora recebia, para dar outra vez princípio à guerra. Cepé demonstra grande valor ao mostrar sua visão sobre a terra em que está em disputa, ao afirmar: esta terra é nossa, nós a herdamos de nossos pais e a defenderemos até a morte. Essa fala evidencia que, para Cepé, a terra não representa apenas um território, mas um legado recebido de seus antepassados que precisa ser preservado. Além disso, o trecho reforça o sentimento de pertencimento do povo guarani e demonstra que sua luta não é motivada por interesses políticos ou econômicos, mas pela defesa de sua identidade, de sua cultura e de seu modo de vida. Dessa forma, Basílio da Gama constrói a imagem do indígena como um personagem nobre, racional e corajoso, aproximando-o do ideal do bom selvagem, e evidencia um heroísmo que contrasta com a ambição e os conflitos presentes entre os europeus. Diante da ameaça do jesuíta e do herói português, o índio cresce, a primeiro plano artístico, de forma heróica e cheia de grandeza moral. Porém, como diz a história, acaba sendo derrotados. A caracterização dos indígenas na obra é fortemente baseado no mito do homem natural e do bom selvagem, de matriz rousseauista. Caçambo e Cepé não são bárbaros a serem civilizados, mas sim a encarnação de uma apologia à vida natural, através da liberdade, do contato com a natureza, do amor aos antepassados. O autor do texto destaca que esses personagens representam uma oposição direta às estruturas corrompidas do velho mundo, sendo avessos às hierarquias da milícia, da corte e da cúria. Eles representam a pureza que os jesuítas tentam destruir. Em conclusão, o Uruguai de Basílio da Gama destaca-se como uma obra central do arcadismo brasileiro, devido às suas inovações literárias e ao seu papel político. Estruturalmente, o autor rompe com o modelo épico carmoniano tradicional, ao optar por versos decassílabos brancos. E ao abolir a divisão em estrofes, ele confere maior agilidade à narrativa. Do ponto de vista histórico, o poema funciona como um instrumento de propaganda política.
alinhado ao Marquês de Pombal, no período do pombalismo. A narrativa justifica a intervenção luso-espanhola na Guerra Guaranítica e cumpre o objetivo de responsabilizar e vilanizar os jesuítas. Por fim, no aspecto literário, a importância da obra reside ao retratar personagens indígenas como Caçambo e Lindóia como heroísmo e nobreza, inovando ao retratar a essência indígena brasileira. Basílio da Gama insere o legado cultural local na época e estabelece as bases para o indianismo, que seria plenamente consolidado pelo romantismo no século XIX. É isso que torna o Uruguai um marco literário brasileiro e uma leitura essencial.